Nós falaremos agora então sobre os dons carismáticos, não é mesmo? Eu disse anteriormente que os dons carismáticos, eles nos são dados pelo Espírito Santo, conforme está escrito na própria palavra em 1 Coríntios, para colocar a serviço, né? A serviço dos outros para edificar, construir, encorajar e confortar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, é dado livremente para quem o Senhor escolher. Os dons carismáticos manifestam a presença e o poder de Deus em nosso meio. O poder que transforma, não é mesmo? Transforma qualquer natureza, qualquer realidade. Vou falar então rapidamente sobre os dons carismáticos, em que eles se dividem em três, né? Dons de inspiração, dons de revelação e dons de obras ou dons de poder. Vamos falar individualmente de cada um desses dons, sendo que o primeiro deles é o dom de línguas, dentre os dons de inspiração. O dom de línguas, como está escrito em Romanos 8, 26, 27. Outro sim, o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Palavras do Senhor, graças a Deus. O dom de línguas, então, é um dom de uma oração que não se compreende. Acredito que todos que estão assistindo já têm uma experiência com o Espírito Santo e não é muita novidade falar aqui sobre o dom de línguas. Mas é importante dizer e reforçar, porque às vezes na missão, ao vocês estarem ali em oração, né, com alguém que não tem essa experiência, que ainda não tem essa intimidade, possa se assustar com isso. Então é importante dizer que o dom de línguas, ele não é um transe, a pessoa não sai de si enquanto ela ora, mas ela tem total controle no momento em que ela está orando, não é mesmo? Na linguagem do Espírito. E aí é uma outra colocação, que nós oramos no Espírito e não na linguagem dos anjos, porque como está escrito em Romanos, é o Espírito quem ora em nós, não são os anjos. Então é a oração no Espírito, falar uma língua que somente Deus entende. Quando acabam as palavras, entra então a oração em línguas. É uma oração do coração, é uma oração que não é da razão, mas do coração, e que vai direto ao coração de Deus. Orar no Espírito, o falar no Espírito, cantar no Espírito, né, em línguas, e também até mesmo a profecia em línguas. A oração em línguas é a oração do Espírito que nos leva a um grande enriquecimento espiritual, a buscar sempre mais a intimidade com Deus, o abandono ao Deus amor. Favorece o louvor, falar com Deus com o coração. Aquele que se abre ao dom de línguas tem o Espírito Santo orando nele, por ele e com ele. Em outra passagem, Atos 4, 31, vai dizer, não é mesmo? Que mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. O dom de línguas, então, feita essa experiência com o Espírito Santo, ele nos prepara para os demais dons, que o próprio Espírito quer colocar em nós. E aí, continuando com os dons de inspiração, vem a profecia e a interpretação das línguas, não é mesmo? Como também está escrito lá em 1 Coríntios 12, 10. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. A profecia, ela pode proclamar coisas de Deus ou predizer verdade de Deus. Proclama coisas de Deus, não se relaciona necessariamente às coisas do futuro, mas
como ser porta-voz de Deus. A profecia é você falar em nome de Deus, e ali durante a missão isso pode acontecer, não é mesmo? Do Espírito Santo dar uma profecia ali durante aquela visita, durante aquele momento de oração em que você estiver com aquela pessoa, com aquela família. Né? E é importante então essa docilidade ao Espírito Santo. É importante dizer algumas características da profecia em que Deus manifesta os seus pensamentos e intenções para determinada pessoa ou grupo. Por isso que eu digo, né? Isso pode acontecer no momento de oração com alguém durante a missão, ou com uma família em que Deus queira falar diretamente de forma muito clara com eles, né? E aí você que vai estar ali em missão precisa estar dócil, precisa estar aberto para ouvir e ser esse porta-voz de Deus. Ela é sempre proferida em primeira pessoa do singular, eu, porque é Deus mesmo quem está falando, é mesmo? O homem não perde, a pessoa quando ela está profetizando, ela não perde a sua razão, ela não sai de si, não é mesmo? E é importante dizer também que a profecia, ela traz consolo. Ela nunca vai ser algo para condenar, né, para apontar o pecado e condenar. Então, por isso que há uma cautela muito grande ao exercitar esse dom, não é mesmo? Porque aquilo ali, aquelas palavras, elas podem tanto edificar quanto destruir a vida de uma pessoa. Então é preciso estar muito dócil, usar de um outro dom que nós vamos falar mais adiante, que é o discernimento, né, dos espíritos, para então que aquilo de fato, se é uma inspiração de Deus, se é uma inspiração do Espírito Santo de Deus, né? Então a profecia ela vem com esse intuito de confortar, de fortalecer, de animar, não é mesmo? Então é nesse mover que acontece a profecia, o dom de profecia. Produzir a paz, ela sempre está fundamentada na palavra de Deus, ela vai estar sempre de acordo com os ensinamentos do magistério da igreja, então o Espírito não vai inspirar uma profecia que seja contrária aos mandamentos da igreja, por exemplo. Não vai inspirar uma profecia para destruir um casamento, por exemplo. Ela vai sempre ser uma profecia que vai edificar, e ela está em consonância com os ensinamentos da igreja, que nada mais são do que inspirados pelo próprio Espírito. Então ele não se contradiz, né? E essa profecia ela vem também para fortalecer a fé, como eu disse. Então estejamos bastante atentos durante a missão, porque ele pode estar dando uma profecia que vai fortalecer a fé daquelas pessoas, daquela família, tá certo? Em seguida nós vamos estar falando sobre os dons carismáticos de revelação.